gente nova por aqui. A ideia que a gente vai trabalhar essa semana é a autoaceitação na neurodivergência. A gente está trabalhando uma série de temas que estão se relacionando de várias maneiras, então a gente está numa sequência sobre diagnósticos, que está fechando aqui, ou continuando em autoaceitação. E aí, é sempre 30 minutos eu falando, e 30 minutos a gente batendo papo sobre isso, e perguntando, e dúvidas, assim por diante. Meu trabalho é atendendo propriamente neurodivergentes, e é isso, vamos para o que importa. Essa pesquisa de autoaceitação para neurodivergentes foi muito interessante, muito pela falta de informação desse tema para a gente. É um tema que tem muita coisa quando a gente joga de uma pesquisa geral, mas não para a gente. A minha pesquisa foi basicamente no Google Acadêmico, por uma questão de praticidade. Lá eu encontro boa parte das coisas que eu preciso. E uma coisa que me interessou muito foi quando eu coloquei autoaceitação, boa parte do que aparece para mim é sobre corpo. Obesidade, câncer de mama, gestação, questão de pós-parto e coisas assim. Boa parte ligada ao gênero enquanto mulheres. Depois, aparece em questão de pessoas com deficiência para pessoas cegas e pessoas com deficiência física, com alguma questão no esporte. Ou questões de mercado, que liga-se à mulher ou liga-se a esporte, a coisa do corpo mesmo. Por fim, algumas questões sobre sexualidade, sobre gênero, questão racial, questão de envelhecimento e adolescência, e muito pouco sobre deficiência e autoaceitação no geral, que já é um dado bastante triste de se pensar. Claro que eu estou pensando aqui só no Google Acadêmico, talvez lá fora, em artigos em inglês, que eu nem preciso de passar por eles, seria diferente, ou em outras plataformas. Quando eu joguei para autoaceitação e neurodivergência, aparece mais sobre autismo, muito pouco sobre TDAH, e não surge sobre superdotação, nem mesmo de autoaceitação e superdotação. No TDAH não tem nos títulos, só aparece um que é sobre mulheres, que vai falar basicamente sobre a questão hormonal, como o TDAH altera a questão hormonal, TPM e esses aspectos na questão feminina. E somente um sobre superdotação, pensando sobre o estigma do nome. Mas que não fala sobre em si, mas sobre o olhar do outro. Um dos artigos que é um bem interessante, chamado Mulher Consumidora com Deficiência, um estudo sobre autoaceitação de agregação identitária no contexto do vestuário, de 2023, tem no resumo dele uma frase que eu acho que é uma coisa muito legal para abrir essa live aqui. Tornar-se pessoa com deficiência envolve diversas transformações, desde físicas a emocionais, sendo influenciadas por aspectos identitários, pessoais, culturais e sociais. Adquirir uma deficiência se apresenta como um turning point e o indivíduo precisa aprender a lidar com seu novo corpo e suas limitações. Aqui ela fala de corpo, mas eu vou transformar isso com seu novo ser, sua nova identidade e limitações e possibilidades. Pensando que neurodivergência não é sobre corpo, é sobre funcionar diferente. Mas, no geral, traduz tudo que a gente fala sobre isso, que é observável aqui, inclusive, ao longo das lives, se vocês forem parar para ver, maratonando. Quem está aqui há muito tempo foi desenvolvendo ao longo do caminho, que é o aceitar a própria identidade. Eu vou usar termos da Sandra, que ela está adorando usar esse termo dela. Solta aí, Sandra. Sair de onde? Sair da estante. Isso. Vocês podem ver que a gente está saindo da estante ao longo das lives que foram acontecendo. Eu também achei muito interessante que o termo neurodiversidade surgiu em 1998 com Judy Singer. Ela quis traduzir o seguinte conceito: vemos, sentimos, tocamos, ouvimos, cheiramos e selecionamos informação mais ou menos da mesma maneira, enquanto este grupo social. E aí, é interessante pensar esse aspecto.
ou não da mesma maneira, né? Que já é a ideia do funcionamento diferente, não só do super, daquele que dá muita conta ou daquele que é estranho. Essa fala eu vou passar um pouquinho mais rápida dela, porque a gente tem a live de pertencimento, que a gente fala muito sobre isso, mas é que vai ter um cruzamento com esse tópico. A gente vive em uma sociedade da média. O que isso quer dizer? Quem está fora desse contexto, quem é minimamente diferente, e eu não estou falando nem da diversidade, eu estou falando de quaisquer outras coisas, tipo o tamanho do pé. Eu vi uma reportagem de um garoto de 12 anos que joga basquete e ele tem 1,90 m. Ele não encontra coisas para ele usar, de roupas a móveis. Em questão de sexualidade, gênero, nacionalidade, em questão de língua. Pensando em questão de QI, que bate muito com a superdotação, o QI médio é 100, você vai para 85 ou para 115. Quem está nesse intermédio é o médio. O mundo é feito para eles. Para nós que estamos fora, para cima, o mundo não é feito para nós, de maneira geral. Ou para neurodivergentes, que funcionam e aprendem de outra maneira. E aí gera-se uma exclusão por esse aspecto. Onde que isso nos afeta? E aí já entra em autoaceitação. A sociedade vai botar uma regra e vai dizer, olha, você é estranho. Tchau, você não funciona. Você tem que se adaptar, independente do sacrifício que você faça. Que vai cair por uma questão de amigo, família, e que vai chegar na pessoa, que pode ou não ter recursos pessoais e emocionais para lidar com isso. E isso vai cair em uma questão para todas as pessoas que não estão nessa média, de uma visão que é uma visão distorcida da realidade, com uma autopercepção que também fica estranha, e com um senso de inferioridade e outras coisas. Quer dizer, se eu sou um adolescente de 12 anos e tenho 1,90 m, com quem eu vou namorar se as meninas da minha idade só tem 1,20 m? Enfim, não sei qual é a altura dos adolescentes hoje. Pensando em corpos femininos, se as mulheres que aparecem na televisão são super magras e esse é o corpo médio vendido, como que uma mulher normal vai se sentir com o corpo de uma mulher normal? E para nós, como neurodivergentes, como que isso entra? Na questão da capacidade de fazer as coisas, acessar e funcionar no mundo. Fazemos menos? Não, às vezes até mais. Só que fazemos diferente. E é tão diferente de como o mundo médio funciona que acaba gerando também. Claro, há limitações, mas ainda assim, a comparação com o mundo médio nos atrapalha. E aí, eu fui cair, então, para deficiências no geral e autoaceitação. Como que é a história desse processo? Pensando historicamente. Esparta, vocês já viram 300, então vocês já sabem que eles jogavam as pessoas do poço. Idade Média. Pessoas com deficiência eram resultado do pecado e, portanto, ficavam escondidas em casa. Eu fiquei surpreso que no Egito, pessoas cegas eram bem tratadas. Inclusive, teve um faraó chamado Sesostris, primeiro da 12ª dinastia, que também era cego. Ou seja, eles eram reconhecidos nesse processo. Na Grécia, as pessoas cegas eram pensadas como místicas e em Atenas largadas por aí no rio, dentro de um vaso. Na China antiga, elas tinham uma função. Elas ficavam ou no deserto, ou trabalhavam em fábricas de papel. Por quê? Dava muito acidente e as pessoas ficavam cegas trabalhando nisso. Também podiam trabalhar como mandarins, não sei o que é isso, agricultores, jardineiros, sericultores, arqueiros, curandeiros, ou como músicos. Então, tinha um papel social. Pelo que eu entendi, tem a ver com a filosofia deles, com a cultura deles de ser acolhedor. Pelo menos segundo o artigo. E a grande questão que se pensa em deficiência e autoaceitação, a gente esbarra no mercado. Mercado enquanto eu acesso coisas que eu posso comprar ou não, ou que eu tenho direito. Ou seja, eu, pessoa com deficiência, eu, neurodivergente, eu, pessoa negra, para ter coisas para mim, tem que ter recursos.
Para isso, eu tenho que ser reconhecido enquanto consumidor. Para isso, tem que ter investimento que não necessariamente é feito. E aí, a gente pensa que, se não há investimento, não há acessibilidade, porque não houve recursos para isso. Tranquilo até aqui, gente? Vocês podem me dizer se tiver alguma questão que surgir. E aí, agora já parte muito de mais de uma construção minha do que propriamente de artigos. Porque as pesquisas aqui também vão me trazendo coisas e eu vou colocando. Ou às vezes nem tem coisas, eu tenho que também criar da minha cabeça a partir das falas, a partir do que eu vejo. Quando a gente pensa, então, em autoaceitação, a gente vai ter que colocar isso em faixa de detalhes e como que isso nos afeta. Se é uma criança que constrói o mundo dela. Se o mundo da criança é naturalmente inseguro, essa criança vai crescer como um adulto inseguro. Que ela tem que se adaptar, que ela tem que mudar para ser confortável para o outro, que ela tem que mascarar, basicamente, que é o que nós fazemos, de maneira geral. E aí gasta uma energia gigantesca nossa, por literalmente existir nos lugares, que muitas vezes é uma construção que a gente faz desde a infância. Na adolescência, essa é a fase mais grave nesse sentido. Porque a adolescência é construção de identidade por natureza. É encontrar um grupo social que nos é semelhante. Agora, pensando em adolescentes neurodivergentes, não há grupos tão disponíveis assim para a gente se encontrar. Portanto, um adolescente que é diferente de qualquer grupo vai tentar mascarar, ou seja, não vai mostrar quem ele é, talvez não construa identidade, o que afeta a vida adulta. E aí a gente vai ter problemas muito ligados a esse sentido. Jovem adulto, ou adulto, né? Jovem adulto é do 18 para frente, aí depois, quando sai da casa dos pais, é independente e vira adulto propriamente. É construir a vida profissional. Pensando em uma pessoa que teve uma infância boa, nesse sentido, que construiu uma boa identidade na adolescência, no mundo do trabalho vai ser complicado. Pensando em adaptação para pessoa autista, para pessoa com TDAH, pensando em aspectos de aprendizado para pessoa com superdotação e como que ela vai exercer o próprio potencial. E aí, muitas vezes, ela acaba atrasando a carreira ou a própria vida de alguma maneira, porque ela tem que mascarar e entrar no ritmo, não sendo quem ela é. O que naturalmente gera na gente sobrecarga de várias maneiras. Na terceira idade, e aí não tem nem artigo sobre isso, assim, gente. Essas três coisas que eu falei de infância, adolescência, jovem e adulto, estão nos artigos de maneira geral sobre criação de identidade. Eu só relacionei isso pensando com a questão de neurodivergência. Eu ainda estou para ver, quero ver, né? Pensando sobre idosos neurodivergentes, idosos com deficiência, porque isso é um fenômeno relativamente incomum. Ver um idoso com síndrome de Down, um idoso autista, como que isso acontece, como é esse processo, um idoso superdotado e assim por diante. Pensando em gente que se entende dessa maneira também, né? A gente vai ter várias histórias de quem não tem diagnóstico dado. E aí, agora que ainda a gente para a neurodivergência, a gente vai ter uma primeira visão que a gente tem que lutar contra, que é o modelo médico. O modelo médico diz que, basicamente, qualquer deficiência ou qualquer diferença do funcionamento normal ou médio tem que ser corrigido e medicalizado. E aí, pensando em TDAH, se uma pessoa com TDAH, para aprender, não consegue ficar sentada na cadeira, não é um custo tão grande você dar um recurso para ela se movimentar, para ela gastar essa atenção dela. E é uma briga gigantesca para isso. Se uma criança autista se regula com o movimento e sair 5 minutos de sala já é o suficiente, por que a gente briga para essa criança ficar em sala o tempo todo? Porque, pegando um exemplo que a gente vai viver muito,
ter atenção para outra pessoa, não necessariamente olhar no olho, pensando que a nossa atenção é dispersa. E aí uma criança que tem essa atenção dispersa também pode aprender assim. Qual a grande questão disso? Claro que tem código social e tal, mas o meu argumento aqui é: não é medicalizável tudo isso. Há limitações? Há, mas você vai medicalizar, vai tratar o quê? Essa é uma pergunta muito importante. Também, o que surgiu é que as redes sociais estão sendo um espaço de validação para a neurodivergência de maneira geral. Por vezes, desinformação, porque também a gente vê vídeos falando de pessoas desastradas ou que esquecem coisas ou que fazem coisas ridículas, até perigosas, como TDAH, mas são só pessoas que fazem coisas perigosas. Ainda que isso possa ser um sintoma de TDAH. Mas, no geral, a gente está vendo uma grande quantidade de pessoas neurodivergentes abrindo espaço em redes sociais. E dá para pensar que isso aqui também é esse espaço enquanto uma criação. Ou seja, a rede social hoje é um espaço de identidade e militância para falar sobre esse aspecto. Para a gente poder se validar. Aqui virou como uma comunidade, mas tem, pensando em Instagram, por exemplo, tem pessoas que só falam e aí a comunidade vira aquela coisa dos comentários, um comentando sobre o vídeo e comentando o comentário do outro. Em um dos artigos que falando sobre mulheres autistas, tem uma fala que é a seguinte. O nome do artigo é O Transtorno de Espectro Autista e as Experiências Narrativas de Mulheres no Instagram. Exercitar a empatia é olhar além do que a gente acha. Sendo assim, pensar que eu sofro por ser autista não é ter empatia, mas sim estar preso à bolha do preconceito que a sociedade hipócrita impõe. Eu não sofro por ser autista, eu sofro por não ser aceita como sou. Autismo não é doença, autismo não é um erro. Mais conscientização e menos preconceito é o que precisamos. Isso é uma fala de uma participante da pesquisa. Que é ela colocando isso. Tem limitações? Tem questões? Tem. Mas o outro também precisa lidar com a pessoa autista, entendendo como ela é. E isso colocando que o autista faz um esforço gigantesco para existir na realidade, na sociedade. Pensando mesmo em interação social, principalmente. No TDAH, o artigo que surgiu, ele dá uma ênfase muito grande no quanto ser uma mulher com TDAH afeta a questão hormonal como um todo e a questão de humor, passando principalmente pela TPM. E aí vai cair em questões psicológicas sobre autoestima e assim por diante, porque é uma pessoa que não se organiza e que passa por vários fatores que acaba não rendendo na vida, não tendo sucesso, não conseguindo trabalhar, mostrando como que ser neurodivergente também afeta isso. E por fim, caramba, eu fui em jatinho hoje, que legal. A questão da identidade, qual foi a grande conclusão que eu cheguei nessa pesquisa toda? Que a gente já vem falando isso há muito tempo nas pesquisas, nas lives como um todo. É uma migração de identidade mesmo. Todos nós que já estamos aqui há mais tempo, e quem está aqui agora vai passar por isso em algum momento, no sentido de que está no espaço seguro, no espaço que pode falar, pode pertencer, vai sair de um lugar do eu sou neurodivergente e sou estranha, para ir para um outro lugar, tá? Eu sou diferente e tenho meu lugar, e com esse meu lugar eu consigo ser quem eu sou. E existir em outros lugares passa a não ser tão desgastante, mas entendendo que a gente necessariamente tem que adaptar para alguns lugares, não tem jeito. Mas só da gente conseguir migrar dessa aceitação, como diz a nossa querida Sandra, sair da estante, tirar um troféuzinho ali, abrir a portinha, a gente já consegue se entender melhor, se ver melhor em vários aspectos. Então, a autoaceitação, ela vai cair muito nesse sentido para nós, Lu. Tá, somos estranhos. Pensando estranho, aquele que está fora da média da sociedade em algum aspecto. O que não quer dizer que eu sou pior ou melhor, só quer dizer que eu sou eu. E no final das contas, todo mundo é alguém individual, é alguém com
É até uma violência entender que as pessoas são iguais por estarem na média, ainda que se trate assim da sociedade. E a ideia é, nos coloquemos em lugares seguros, tipo aqui, ou outros lugares que a gente possa trazer. É isso, em termos de fala teórica. Tragam experiências, questões e assim por diante. Simone, se quiser comentar do que você mandou aqui da Daphne, sobre superdotação em idosos, eu não vi o vídeo ainda. Aí você fica à vontade. E aí, se o pessoal quiser comentar alguma coisa, senão eu vou complementando mesmo com outros tópicos. Tá bom. Um movimento que eu tenho observado muito, até aqui mesmo, é o quanto também a gente se permitir existir em outros espaços nos faz crescer. E como tem vários grupos de WhatsApp também que vão se ramificando dentro da mesma coisa. Vai lá, Sandra. Aquela a parte que você falou sobre tratamento, né? É que entender a diferença entre a doença e uma condição. Então, a superdotação ela é uma condição, ela não vai ter tratamento. E essa questão, assim, que para mim, no momento, ela está representando muito, e que é a autoaceitação, porque essa questão de que, ao mesmo tempo que a gente se sente diferente, o olhar do outro é aquele olhar assim, mas como se sente diferente se todo mundo adoraria ser igual a você? Entendeu? Então, a questão da medicação. Então, você vai falar assim, tá, mas você tem que parar, que foi o que a gente até conversou um pouquinho antes, que, por exemplo, eu só funciono se eu estiver fazendo 3 coisas. Se eu estiver fazendo uma só, aquilo ali para mim eu vou entrando profundamente e não faço. Agora, se tiver 3, aí eu até brinco que eu falo que eu uso uma para procrastinar a outra. E que as 3 são. Então, pelo menos não é questão de 3, não tem um número exato. Mas uma só não funciona. Então a pessoa vira, aí você vai buscar um atendimento, você fala assim, eu estou cansado. Aí fala assim, mas você tem que parar um pouco. Então, vou te dar um remédio para dormir. Por exemplo. Aí você dorme e o pensamento fica lento e você não é você. Então, é disso que eu acho importante falar, porque ultimamente eu tenho pensado muito nisso, como me aceitar superdotado. Desde criança, então, eu, eu penso nisso. Então, o que, que é? É a condição. Eu tenho uma condição. Não adianta eu querer. E não me atrapalha. Não, aí é aquele ponto que a gente tem que ver o quanto que está te atrapalhando e atrapalhando as pessoas que estão ao seu entorno também, que são pessoas que você quer conviver. Como é a pessoa que ela tem. Uma pessoa que não tem uma mobilidade, ele é um cadeirante. Então, ele precisa de uma cadeira, ele precisa de rampas na casa, para que haja ali um convívio entre as pessoas que querem se conviver. E então você vai falar assim, não, mas o cadeirante, ele não tem como tratar. Tem como você, ele vai ser um cadeirante, ele vai a shows, ele vai fazer tudo, quase tudo que uma outra pessoa faz, dentro da condição dele de cadeirante. Então, a minha percepção é essa, que a maioria das pessoas, elas querem tratar o superdotado. E não é uma questão de tratamento, é uma questão de entendimento para a gente conseguir organizar. Por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos, isso sempre foi muito divertido, porque para mim eu tive uma boa atenção na minha infância. Mas a gente brincava muito de colocar nome, né? Cama, cadeira, porta. Eu escrevia bilhetinhos em cada coisa e a gente ria muito. Mas era importante ter aquilo ali, aqueles objetos. Então,
não era um sofrimento fazer isso, porque tinha alguns membros da família que eles precisavam das coisas exatamente naquele lugar. Então, eu transformei isso meio que numa brincadeira. Colocar assim, aqui o estojinho de canetas do João, por exemplo. E tudo bem. É porque para a gente sempre lembrar, porque eu era mais desatenta e eu nunca voltava com o estojinho para o lugar. Então, eu brinquei de colocar e eu me lembrava de voltar com aquele estojinho ali para o local que tinha que ficar, para o conforto do outro. Então, todo mundo pensa que a superdotação tem que ter um tratamento, tem que ter um. Não é uma doença, é uma condição. É minha visão, tá, Rafael? Sim, Olhando é para isso mim mesmo. mesmo. É isso mesmo. Inclusive, estava tendo um debate em um dos grupos de superdotação que eu achei muito interessante. Vai caber aqui. Superdotação pode ou não ter CID? Deve ou não ter CID? Enquanto classificação internacional das doenças. E aí, Simone, pode soltar. Eu sei que você soltei uma coisa que vai te interessar. E aí os argumentos eram muito sobre não é uma doença que não tem limitações, mas ao mesmo tempo tem limitações no sentido de que tem a intensidade, os sentidos, vem com outras questões que trazem limites na vida que pesam. E que se você não adapta as coisas, essa criança, esse adulto, adoece. E aí a intenção hoje não é responder a isso, até para evitar problemas futuros, pensando em YouTube, né? Mas o quanto falar sobre isso também é autoaceitação, de dizer, isso é o limite meu. Eu não posso ir para shopping e para show, por quê? Porque me cansa. O que isso diz de mim enquanto cuidado, enquanto recomendação médica, escolar, enquanto recomendação psicológica e assim por diante? Então, isso para fechar, Simone, aí você vai, pensando em autismo, por exemplo, que, vamos pensar em escolas. Não é tão difícil ensinar uma criança autista se você respeitar ela. Entenda o hiperfoco dela, pensa o que ela gosta. Vamos pensar o Sheldon, da Big Bang Theory, enquanto criança. Ele adorava trens. Fala sobre trens, e a partir do trem você pode falar de qualquer matéria. Não era para ser tão difícil você respeitar uma criança a partir do interesse dela. Mas aí a escola complica todo esse processo por N questões. Portanto, aceitar a gente mesmo, não brigar com a gente, e que o outro também não faça isso, e a gente não faça isso com o outro. Vai lá, Simone. Quase vocês veem uma cena aqui. Meu filho vem para tomar banho quase pelado aqui no quarto, mas tudo bem. Seguinte, hoje lá no grupo, aquele grupo já foi bom, né? Era um grupo de trocas parecido com o nosso, agora está um grupo complexo. Eles vieram com a questão do CID. E como eu trabalhei muitos anos com indústria farmacêutica, assuntos regulatórios, eu tinha um pouco de conhecimento técnico do que é um CID. O CID é uma classificação da OMS para doenças, para transtornos. O objetivo do CID é que a gente tenha um padrão mundial para poder rastrear, que nem no começo da pandemia rapidamente se identificavam novas cepas, qual a localização delas, característica, e se fosse cada médico registrando em cada idioma, desliga aí o tablet um pouquinho, cada médico registrando em cada idioma diferente, ia ser impossível. Então, eles transformaram isso em códigos que viram números que facilitam para rastrear. Na minha opinião pessoal, um CID para superdotação seria super válido, mas provavelmente ele entraria com o nome transtorno, como a gente vê as atualizações do DSM, que a cada nova atualização sai, né? Transtorno disso, transtorno daquilo, transtorno de restrição alimentar, de déficit de atenção. Então, seria um transtorno de neurodesenvolvimento relacionado, né, a um cérebro mais conectado, mais... Aí, o que isso seria em benefício nosso, dessa população? Nós passaríamos a existir como uma população real oficial no mundo, na OMS, nas outras organizações.
Isso levaria dinheiro para pesquisa, isso geraria interesse de indústria farmacêutica, isso geraria interesse de grupos educacionais no mundo todo. Então, assim, talvez os planos de saúde fossem obrigados a pagar certos tratamentos específicos para a nossa população. Você iria no médico e ele realmente ia te identificar, ia entender um pouco das suas características, os professores, talvez. Porém, isso traria preconceitos, porque tudo o que é diferente gera preconceito. E numa sociedade que a gente tem uma educação precária, que não funciona para ninguém, não adianta, a superdotação sempre vai ser vista como uma vantagem. E a gente também tem que entender o lado dos outros. Num país que a educação é super precária, que ninguém tem acesso, ninguém consegue se desenvolver, você ter um autodidatismo é uma vantagem. Tem um monte de outras complicações, mas isso, teoricamente, na nossa sociedade, seria uma vantagem. Mas a conclusão daquele grupo era super simples. Quero os benefícios, mas não quero os malefícios. E aí fica complexo você só pensar, como eu sempre digo, no seu próprio rabo, né? E é assim que as pessoas pensam em política, é assim que as pessoas pensam em tudo. Elas querem o que é benéfico para elas. Só que também tem que entender o outro lado da situação, né? E a questão da superdotação, ela, em alguns aspectos, é vantagem, e a gente não pode esquecer isso, ainda mais num país que o acesso à educação de qualidade é praticamente inexistente, e traz um monte de outros transtornos que seria muito interessante para o nosso grupo ter rastreabilidade, ter pessoas pesquisando, ter pessoas investindo nesse assunto. Não sei se foi isso que falei no grupo. Sim, falou bem. E é isso. Mas o quanto que isso bate com o nosso tema de hoje é: qual é a grande questão do outro olhar para a gente enquanto transtornado, enquanto estranho? Isso também não era para ser uma grande questão se a gente está criando os nossos grupos. E entendendo que tem uma quantidade significativa de nós que passamos por questões. Por mais que a gente aprenda a se regular, por mais que a gente faça treinos internos e externos, a gente vai passar por questões. E aqui eu estou falando de superdotação, autismo e TDAH. Todos os três conseguem se regular muito bem a partir de certos treinos, a partir de várias coisas. Ou da pessoa que tem várias coisas. Claro que é um processo. E ainda assim, mesmo com a gente neurodivergente, aprendendo a se regular, a viver bem, a ter qualidade de vida, manter isso é outro desafio. Eu comentei isso em casa recente, o quanto é desafiante para mim estar falando dessa maneira, com todo mundo entendendo. E aí, a minha mãe até comentou assim: nossa, Rafael, seu autismo é tão alto assim? Eu falei: não é que é tão alto. É que para mim conseguir funcionar, eu tenho que estar em alto monitoramento o tempo todo, para que você consiga me entender, para que eu consiga me entender, para que eu não me embore, para que eu não pare de fazer as minhas coisas. Eu não posso parar de fazer isso. Eu não tenho essa opção de parar de me monitorar. E isso também é se aceitar. A hora que a gente precisa entender que cansou, como a Thaís trouxe antes, cansou. Como diz Thaís, você me permite, Thaís? Vai para o salão e joga tudo para o ar. Cansou, é isso. Porque depois não funciona mais se você forçar. Mesma coisa para crianças, mesma coisa para uma pessoa autista que tem que se regular, porque senão não vai conseguir trabalhar. Pensando nas características próprias. Pensando em TDAH, por exemplo, apesar que não é uma representado aqui, pessoas com TDAH não trabalham com horários fechados. É mais fácil você dar demandas para essa pessoa com TDAH do que falar coisas com horários. Dê prazos para ela cumprir, dê demandas, mas não coloque horários específicos. Você coloca pressão e a pessoa que regula não consegue fazer. Essa autoaceitação é até para a gente aprender a funcionar. Sandra, você tinha levantado a mão ou é impressão minha?
Eu até que levantei. Aí você colocou essa questão aí. Eu tenho me identificado muito ultimamente com essa questão do TDAH. Horários, essas coisas. Eu tenho observado umas coisas que antes, para mim, eu não percebia. Depois que eu resolvia, né, essa questão da autoaceitação, da superdotação, parece que eu estou tendo essa oportunidade de ver outras camadas que antes eu meio que disfarçava, porque eu ficava tentando normalizar. Então, com essa soltura, então eu comecei a observar alguns sintomas de TDAH em mim, e muito fortes, inclusive. Essa questão do horário, por exemplo, é uma tarefa, sem horários. Às vezes eu sempre acabo ela em tempo, sempre. Mas às vezes eu acabo com uma hora, por exemplo, eu tenho 10 dias, acabo na primeira hora, depois nos últimos 5 minutos, mas eu não consigo lidar, absolutamente não, com, com horários. E dar aulas está para mim sendo um desafio absurdo. Dar aulas com horários, com disciplinas, com rotinas, que eu tenho percebido isso. O quanto é a minha dificuldade com isso. Justamente, entender isso vai te fornecer estratégias para lidar com isso também. Se você ficasse negando, você também nem conseguir lidar com esse problema. João, você deu uma risadinha aí, por isso que eu adoro as câmeras. As câmeras falam, refletem nossa reação às coisas. Algumas coisas muito... as pessoas vão falando as coisas, né? Você se identifica, eu me identifiquei com isso aí. Essa coisa de terminar na primeira hora ou terminar na última hora. Nossa. E aí você tem um espaço imenso que você não conseguiu fazer, não pegou para fazer. Eu sinto isso demais. Sim, faz todo sentido. E aí você, a partir de entender isso faz toda a diferença no seu trabalho, no seu processo de trabalho. Sim, exatamente. É o que a Sandra estava falando, né? No caso dela, por exemplo, às vezes você não consegue evitar. Então, é desafiador. E, assim, na verdade, pulando um pouco, até porque você estava falando, Rafael, que eu também acho que eu dei uma risadinha, pelo menos que eu me identifiquei, assim, você pode estar parecendo que está, né, dentro do padrão ali, mas por trás da sua cabeça está funcionando a mil para aquilo ali conseguir se manter, né? Então, você tem um trabalho mental muito grande para você conseguir funcionar, vamos dizer. Sim. Imagina que você também faça isso de alguma maneira. Como? Desculpa. Imagina que você também faz isso de alguma maneira. Faço, sem dúvida. Eu pelo menos sinto que eu faço. Sabe? E como que é isso para você, gente? Lidar com esse processo de gastar uma energia interna gigantesca para se manter existindo? Isso eu acho muito cansativo, isso, Rafael. Eu faço o tempo todo. E eu acho bastante cansativo. Vai lá, Simone. Então, eu percebo que eu gasto muita energia para fazer as coisas que são do mundo, não são minhas. Então, para cumprir os requisitos da faculdade, para cumprir as coisas que eu tenho que cumprir em casa, de escola, de filho, de tudo, e aí não sobra tempo para... Quando é hora de eu fazer uma coisa para mim, eu estou tão esgotada que eu não consigo, não tenho vontade de assistir uma série, de fazer alguma coisa, que nem os projetos que a gente pensa, que vai sentar, que vai escrever, não sei o quê. Você já está tão esgotada, porque tudo é muito trabalhoso, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo muito banal, assim, lavar a roupa. Não é só... Eu vejo assim, o pessoal bota tudo na máquina. Ai, minha máquina é ruim, ai, não lavei. Não, assim, você tem que desvirar, porque você pensa que tem que ser do lado certo, do lado que vai lavar, você prepara alguma coisa. Então, assim, a gente não faz as coisas aleatório, a gente faz as coisas tudo com intenção, tudo pensado. E aí, isso esgota.
E outra coisa que eu acho que é complicado, que vocês também devem passar por isso, geralmente são várias pessoas na família que são neurodivergentes, né? Então, você tem que lidar com a sua e com a dos outros. A pessoa mais sensível, você fala alguma coisa, ela se incomoda, o outro se incomoda com barulho, com cheiro. Então, assim, é uma preocupação e é um clima, assim, em ebulição, assim. Você tem que estar sempre pensando se o que você falou é adequado, não é? Eu sei que o que eu consigo dar uma escapada, às vezes, é na ficção. Em ficção, aí cada um, né, tem que ser alguma coisa assim, bem boba, bem. E aí você entra lá naquele mundo de fantasia e dá uma desconectada da realidade. João, Oi, gente. Primeira vez que eu participo aqui do grupo. Obrigado pela recepção. Essa questão da energia, para mim, está sendo muito importante, porque eu estou até assim, pelejando para não cair no esgotamento, sabe? Até comecei a tomar Venvanse. Não é à toa que há 20 anos atrás eu fui para a Índia para aprender sobre energias, essa perspectiva mais oriental, né? Chakras. E sabe qual que é a interpretação que eu estou fazendo? É o seguinte, parece que essa condição, aos olhos dos neurotípicos, a primeiro momento, vê superficialmente através de um comportamento atípico. Aí quer entender melhor, vai para a questão da saúde mental. Mas é mais profundo que isso, é uma questão espiritual, é uma condição de alma. Então, não tem como mudar isso. E, agora, por pressão, exigência, assim, de padronização, né, talvez de massificação, a gente acaba tendo que participar do mundinho neurotípico, e eu acho que isso é como se fosse um software paralelo, assim, que pode ser totalmente inútil, sei lá, tipo uma matrixzinha rodando, assim, gastando energia, e a gente tem que fazer de conta que aquilo é verdade, sei lá, tipo, peraí que tá passando o trem aqui. passando um trem? Você mora perto de uma linha de trem? Do lado da linha do trem. Que legal. Mas aqui tudo é trem, né? O trem aqui foi mineiro, o trem, vou tomar um trem. Eu não sei se vocês entenderam minha perspectiva, assim, mas para mim é muito claro, muito evidente isso, assim. E eu acho que isso explica essa nossa canseira, velho. Eu tenho que ficar conversando no nível neurotípico, assim, tal. Hoje eu estou aprendendo, mas nossa, em termos energéticos, igual vocês estavam falando, para mim, até então, eu posso estar enganado, pode ter uma explicação melhor, mas estou entendendo dessa forma. É isso, você pegou certinho a ideia. Inclusive, imagino que para vocês também, mas estar aqui me recarrega de energia. Mais do que me descarrega. Eu posso estar com sono agora, mas eu estou ganhando mais energia do que perdendo aqui nesse momento. E no meu dia inteiro eu perdi energia. Vai lá, João. Agora é o João Guilherme. Tem que tocar. Falar o João 1 ou o João 2? O Chara estava falando aí, me fez pensar o seguinte, realmente, vem na linha do que a gente estava falando antes também, que, assim, atuar, né, neurotipicamente, para a gente é difícil, mas o mundo é, por definição, neurotípico, né? Então, a gente precisa ficar com a cabeça funcionando ali muito. Então, assim, isso já é um desgaste, né? Assim, vamos chamar... Dá trabalho, né? Gera um trabalho mental. Agora, o tema da live, né? Assim, autoaceitação. Isso acho que, assim, me passou isso pela cabeça agora. Que perceba, assim, que dá um trabalho inicial
principalmente quando você não sabe, até por isso é bom você estar, né, que você falou, recarregar as energias, é bom você estar em contato, né, com outras pessoas, né, que funcionam mais ou menos como você, para você não se sentir sozinho. Eu, assim, o que eu sinto muito assim, parece que é vou fazer assim, ao longo da vida, assim, você parece, né, que está fora e você tem que ir se adequando, e você tem que ir fazendo aquilo. Isso é um caminho um pouco contrário à aceitação, né, à autoaceitação. O legal é que a gente fica mais fácil, ajuda a trabalhar a autoaceitação, que assim, ela te leva para um caminho melhor, né, as coisas ficam mais fáceis, mas mesmo andar nesse caminho é difícil também, porque você tem que entender que você não funciona igual a maioria, e isso pode incomodar um pouco. Pelo menos me incomoda. Sempre me incomodou. Uhum. É um incômodo real. É, Tá fora da norma é incômodo, burra não é. cabeça. O mundo é feito para as coisas que, por definição, são típicas, né? Por exemplo, se você tem 2,10 metros de altura, você vai ter dificuldade para dirigir um carro. Se você tem 1,45 m também, né? Então, dificuldades essas que eu não passo, né? Então, tem algumas que a gente passa, algumas que não. Sim, justamente. Natália? Oi, tudo bem? Então, acho que a aceitação, no meu caso, também tem a ver com. Estamos falando da gente para a gente mesmo, certo? Não estamos falando da gente para os outros. Então, Sim. comigo, eu tenho que aceitar que eu tenho limites, né? Na minha mente, eu sou super mulher, né? Sou Superman ou Supergirl. Mas meu corpo não é dessa forma. Meu corpo não tem como corresponder àquilo que eu penso. Mas eu, como mulher que não sou casada e tenho filho, e tenho que trabalhar, cuidar da casa, os filhos e tudo, é como que a gente também, o perfeccionismo, que a gente tem um grau bem elevado de perfeccionismo, muitas vezes nos leva além daquilo que a gente tem capacidade de fazer. Mas a gente consegue fazer aquilo que a gente planeja, só que custa caro. Eu sempre fui assim, eu sempre me coloco metas além do que é possível. Tipo, eu sei que consigo, né? Eu sei que posso, então eu sou forte. Sim, eu sou forte, só que na realidade, meu corpo, ele não é do jeito que eu imagino que ele é. Mas também, que agora, com 48 anos, eu não tenho energia de 20. Eu, com 20, 30 anos, eu não dormia, virava à noite, entregava o que tinha que entregar, fazia as coisas, acordava com energia, fazia, entregava, ia, voltava. Hoje não tenho mais essa energia que eu tinha antes. Então, meu corpo não acompanha aquilo que minha mente quer produzir. E muitas vezes eu entro na batalha comigo mesma, porque eu quero fazer aquilo que eu acho que eu consigo, mas meu corpo não responde aquilo que eu quero. Então, no meu caso, a autoaceitação tem a ver com não me colocar metas além do que eu posso, porque assim, a gente tem, ou pelo menos eu sempre teve, metas muito desafiadoras, né? Que eu sempre consegui cumprir, sempre consigo fazer aquilo que eu planejo, por mais que vai além, né? De que normalmente as pessoas conseguem, nesse sentido que a gente, não é porque é melhor, senão porque a gente hiperfoca, e a gente não dorme, não come, não faz nada para fazer aquilo que nosso cérebro nos leva a fazer. Não é melhor nem pior, ele funciona assim. A gente, muitas vezes eu percebo que nem bebi água durante o dia todo. Eu percebo que passo o dia sem comer, porque eu estou tão compenetrada naquilo que eu quero fazer, que estou fazendo, que eu não como, eu esqueço de comer. Então, a gente tem um funcionamento muito doido, né? Que nos leva a fazer coisas que são além do que um ser humano normal, ele consegue, o ser humano normal, ele come, ele para comer, ele para beber água, ele para descansar. Mas eu não. E muitas vezes me levo a limites que eu vou ver que está fora da normalidade, entre muitas aspas, quando meu corpo já ele me cobra.
Então, muitas vezes eu entro em missões pessoais que eu não percebo que está além da normalidade. Está além do que uma pessoa comum, ela faz. E eu acho que é normal, porque na minha cabeça é normal, mas não é normal. E hoje, que eu estou com 48, eu percebo muito mais isso que quando eu tinha 20, quando eu tinha 30. Hoje consigo perceber muito mais. Além de que hoje, com 48, eu tenho muitas mais responsabilidades que quando eu tinha 30. Porque hoje o mundo nos exige muito mais. E a gente se exige muito mais do que o mundo te exige. Você entendeu? Já o mundo, ele exige muito mais que 20 anos atrás. E a gente sempre vai colocar um limite a mais daquilo que o mundo exige. E isso que acho que tem a ver com eu entender que eu preciso também descansar, eu preciso também comer, que eu preciso também beber. E hoje, que eu tenho uma idade a mais, já estou entrando na menopausa, então meu corpo ele está me parando. E se não fosse por isso, eu estaria sempre igual, naquele desafio constante. Só que hoje meu corpo ele cobra muito mais, eu de repente fico sem energia, 5 da tarde parece que dá um apagão na cabeça. Está acontecendo todos os dias. Tem um momento do dia que meu cérebro como que quer dormir, eu quero dormir, sabe? Mas depois vou dormir 2 da manhã, porque não consigo parar de fazer aquilo que estou fazendo. Então, acho que é meio assim, é meio como que o cérebro tem uma energia e o corpo tem outra energia. E quando os anos vão passando, a gente vai sentindo muito mais essa diferença entre corpo e mente. Além de que estou todo dia processando informação, porque mientras eu estou trabalhando, eu estou escutando vídeos sobre geopolítica, sobre neurociência, entendeu? Eu estou trabalhando, entregando as coisas para os meus clientes que estão fazendo pedido, falando com o cliente, ao mesmo tempo estou ouvindo podcast de política de Israel, não sei, entendeu? Então, estou o tempo inteiro processando na mente informação, meu corpo o dia todo está fazendo coisas, então é como que a gente precisa se aceitar como um ser humano normal, que precisa comer, beber água, ter lazer, que eu não tenho nunca, praticamente tenho pouco momento de lazer, esse é um momento que eu tirei agora, saí do meu trabalho para sentar aqui, falei, não, eu vou sentar e vou descansar um pouquinho, vou fazer outra coisa, mas é muito difícil para me parar. Eu teve que verdadeiramente colocar um limite e falar, não, vou parar e vou sentar aqui e vou falar com meus amigos. Mas eu acho que no meu pessoal tem a ver com isso, não? Com entender que eu preciso também, que meu cérebro não pode mandar em mim, porque meu cérebro funciona em um nível e meu corpo é de carne e osso. E eu preciso entender isso para não entrar em um piripaque, como eu falo, do piripaque, sabe? Um dia eu vou cair na cama e não vou levantar mais. Porque a gente vai ter o limite, né? Até que o corpo, ele não te para, você não para. E isso eu acho que é algo que a gente tem que vigiar, né? Porque pode dar muito errado. Gostei, Natália. Gostou? Vou fazer uma tradução muito rápida do que você falou. Temos só 2 mãos, 2 olhos e 2 ouvidos. Por mais que a gente queira ter 4 ou 5 para escrever várias coisas ao mesmo tempo. E, além do que tem que ter tempo, tem que fazer atividade física para não ficar ruim no corpo. É aquela coisa que o João trouxe também, todos nós de alguma maneira. Se colocar no lugar de estranho é complexo. Até que você aceite que é estranho e é estranho com outras pessoas estranhas no conjunto. E aí vira um grupo de estranhos felizes por ser estranhos. E assim eu fecho a live.